Bom dia, amados do nosso momento do casamento. Deus abençoe seu dia, sua casa. Quero lembrar você que nós estamos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h, na live no Instagram. E eu gostaria muito que você estivesse lá nos acompanhando. Hoje eu quero ler Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Não, caros irmãos, eu não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, esforçando-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui sobre a corrida da vida cristã. Ele está admitindo que ele ainda não chegou onde deveria. E eu queria fazer uma aplicação disso para o nosso casamento, desafiar você a viver uma nova história. Muitas vezes o casamento nosso se torna um poço de amargura e de ressentimento por coisas que aconteceram lá atrás, por palavras que foram ditas, por atitudes que nós tivemos que foram inconsequentes, foram incoerentes, né? Todos nós erramos, nós não alcançamos a perfeição, nós estamos no processo, né? Você ainda não é o marido que você gostaria de ser, você não é a esposa que você gostaria de ser, a sua família não é a família que você queria ter uma família melhor, mais compreensiva, mas nós estamos no processo. E nesse processo, o que Paulo faz? Esse é o exercício que nós temos que fazer também. Ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Alzheimer é uma doença cruel, porque ela apaga as nossas memórias mais recentes. E ela mantém apenas aquelas bem remotas, né? Às vezes até da nossa infância. A gente lembra de coisas da nossa infância. Tem um irmão nosso aí que tem 96 anos e agora ele com Alzheimer está chamando a mãe dele, né? Chama a mamãe lá para a gente almoçar, onde é que a mamãe está? Então, assim, memórias bem remotas dele e as recentes ele perdeu. Então, muitas vezes, não é desse esquecer, né, de esse apagão de memória que Paulo está falando. Ele está falando de esquecer aquelas coisas ruins que aconteceram e que muitas vezes nós trazemos para a relação. Nós ficamos lembrando o nosso cônjuge do erro dele, nós continuamos falando daquilo que nos desagradou no passado e deixamos de escrever uma nova história. Deus tem para nós uma nova história, é o alvo que Paulo está falando. Então eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Agora eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um alvo familiar, eu tenho que ter um alvo como marido, de me tornar um melhor marido. Você tem que ter um alvo de se tornar uma melhor esposa. Eu tenho que ter como alvo viver o propósito de Deus para o casamento. Eu não vou viver o casamento que eu quero, eu vou viver o casamento que a palavra de Deus quer que eu queira. Você acha mesmo que Deus vai conduzir seu casamento do jeito que você quer? Você acha que Deus está aqui para fazer o seu capricho no casamento? Muitas vezes a nossa vontade é egoísta, é equivocada. Então Deus não está aqui comprometido com a nossa vontade, Ele está aqui para nos fazer viver segundo a vontade dEle. Então eu quero te desafiar hoje a escrever uma nova história. Chega de lamentar o que você não teve, começa a celebrar o que você tem. Então muitas vezes o casamento é essa memória amarga mesmo, né? Você fica lembrando o que perdeu, o que o seu cônjuge deixou de fazer, o que ele não disse, e aí as coisas que ele fez, que ele falou, você não guarda mais. Então é um catalisador de desgraça, de tragédia muitas vezes. Então chama seu cônjuge e diz, bem, vamos escrever uma nova história, uma história bonita, uma história de compreensão, de entendimento, de maturidade, de reciprocidade, de respeito. Vamos fazer isso, né? Então, põe uma pedra em cima daquilo que ficou e escreva uma nova história. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de escrever uma nova história. Então, toma o nosso casamento, a nossa casa, nos cura das nossas memórias amargas, dos nossos ressentimentos e nos faz trazer à memória aquilo que dá esperança. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.